Livro Almanac de Curitiba, autor Eduardo Ferianos, editora Universidade. Sinopse. O livro Almanac de Curitiba, autor Eduardo Ferianos, conta a história das 5 cidades, da quinta cidade mais importante do Brasil, que é Curitiba. Não só por ser uma cidade agrícola, mas também por ser uma cidade cheia de oportunidades para indústrias nas mais várias áreas, principalmente na gastronomia, cultura multifacetada, que abriu portas para imigrantes de diversas culturas, principalmente porque precisava de mão de obra para a agricultura, algo riquíssimo nessa região, ao mesmo tempo que contrasta com respeito e valorização da natureza e convive bem com o lado urbano da cidade, cheio de glamour, noites agitadas culturalmente, aliado a um bom restaurante. Tudo isso dentro de uma mesma cidade. Você deve estar estranhando eu escrever Curitiba com Quritiba e não Curitiba, como nós conhecemos. Mas Curitiba é o nome dado pelos indígenas a essas terras, já que tanto os Tupi-Guarani da tribo Tundiqueira e Tingui e o G das tribos Caingangue e Coquelin moravam até metade do século XVI, mais precisamente em 1693, quando os desbravadores portugueses e espanhóis chegaram a invadir essas terras, em busca de ouro e de sobreviver, já que os lugares que eles invadiram não tinha mais ouro e nem coisa para comer quase. Curitiba é um nome que simboliza a sua flora, já que Cur significa pinhão, KT significa árvore, JBA significa grande quantidade, tudo isso na língua tupi-guarani. Então, basicamente, Curitiba significa pinheiral. Para os índios, o pinheiro era sinal de prosperidade, já que o fruto, o pinhão, era o principal alimento durante o inverno, quando a caça ficava mais difícil. Além disso, era muito consumido na planta erva mate. Durante muito tempo, Curitiba era uma pequena vila, pouco habitada, muito usada para a agricultura e para a criação de gados, mas para a subsistência, já que existia muita dificuldade de levar o gado, salgar a carne e seu produto agrícola para ser vendido em outras cidades. O transporte era muito difícil, mas como os portugueses queriam expandir seus negócios para a fronteira de Curitiba, abriram estradas e, através de tropeiros, começaram a levar seus produtos, inclusive erva mate, que era a base de uma bebida que virou tradição, o chimarrão, até Porto Alegre para a cidade de Viamão. Com isso, a antiga vila Curitiba se transformou em uma cidade habitada com os comércios. Os fazendeiros aproveitavam que os tropeiros precisavam parar para se alimentar seu gado e descansar para seguir viagem. Aí foram criando uma espécie de pousada, de lugar para comer e algum comércio. Então, em 1853, Curitiba mudou oficialmente o nome para Curitiba e vira a capital do estado do Paraná, que obviamente, com o passar dos anos, evoluiu muito como cidade, com a chegada de imigrantes da Europa, já que o clima europeu era parecido com Curitiba. Aí ajudava na adaptação e muitas inovações que até hoje eles são pioneiros, principalmente em conviver bem com a natureza, mas isso eu vou explicar mais ao longo da minha explanação. Os dados atualizados em 2006 de Curitiba estão assim: clima temperado, temperatura média, verão 21 graus, inverno 13 graus. Crítica: o livro Almanac de Curitiba, autor Eduardo Ferianos, editora Universidade, conta a história de Curitiba mostrando todas as áreas fundamentais para entender como se estabeleceu Curitiba, tanto sua história, década a década, como também sobre sua geografia, fauna, flora, a contribuição do povo imigrante europeu que veio morar em Curitiba, porque o clima era parecido com a Europa, e deu suas contribuições. Esse livro não se fala tanto dos pontos turísticos tão conhecidos. A ideia é conhecer a cidade através da ótica do seu próprio povo, vivendo sua rotina. O livro é dividido em 4 subtemas: Curitiba, tudo que eu já expliquei na introdução do vídeo; o nome, tudo que eu expliquei na introdução do vídeo; a natureza, flora, que é formada principalmente por pinheiros, pelas araucárias e também pela erva mate; fauna,
até o século XIX havia 80 espécies de mamíferos e 200 espécies de aves, desde o macaco prego, o bugio, porco do mato, cutia, entre os carnívoros, onça pintada. Além disso também tem muito gambás e as famosas capivaras. Aves sempre vistas são os pardais, joão de barro e sabiá, entre outros. Geologia, tem muita rocha e por tê-las favorece se encontrar muita argila e areia, que ajuda muito na indústria da construção civil. Hidrografia, onde se tem os rios Passaúna, Iguaçu, Atuba e o Parigui, onde fica o parque aberto, onde podemos encontrar as capivaras, que estão acostumadas com os humanos e podemos interagir com elas de boa. Belém também. O clima, como falamos, é temperado, e no verão faz 21 graus e no inverno baixa para 13 graus. Relevo, Curitiba é formado por colinas e muitos rios. História, que vai do século XVI até o século XIX, que chegam os primeiros imigrantes na história de Curitiba. Em 1833, chegaram os primeiros alemães. Em 1870, chegam os primeiros franceses, de origem argelina. Em 1878, do Venedig, vêm os primeiros italianos. Em 1875, chegam os primeiros poloneses. Em 1895, chegam os primeiros ucranianos. Aqui é explicado um pouco de cada contribuição que eles deram para Curitiba, tanto indo trabalhar em lavoura como criando indústrias e restaurantes que ajudaram para que Curitiba se desenvolvesse e virasse uma cidade multicultural. Aí chegamos no século XX. Aí tem capítulos especiais por décadas, que começam dos anos 20 até os anos 90, que fala sobre as evoluções de Curitiba e também sobre como está o Brasil e o mundo nessas décadas. Dias de hoje, que é dividido entre rua, casa e povo, que fala um pouco dos monumentos e atividades turísticas, e também sobre como é a arquitetura da casa fina e de pessoas mais simples, e também sobre a miscigenação sobre os povos. O autor, Eduardo Farianos, chegou-se uma cidade vivendo 11 dias nela, vendo junto com os moradores, vencendo Curitiba como se fosse morador, e contou histórias não pela ótica dos conquistadores, mas sim pela ótica dos próprios moradores e suas vivências. Óbvio, um pouco de história da cidade sempre faz necessário. Apesar de um livro com bastante detalhe, parece que estamos vivenciando com ele esta jornada, de forma leve e divertida, como exploradores de uma cidade importante, como Curitiba. Eu recomendo a todos a leitura do livro Almanaque de Curitiba. Autor Eduardo Farianos, editora Universidade. Eu comprei no sebo Capricho, na minha viagem para Curitiba, mas você deve achar pela internet. Vale a pena conferir, eles têm o site deles.